Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Que prazer estar com você aqui nesse sábado pela manhã. E olha que hoje quero fazer um exercício diferente. Quero falar muito de bola, bola rolando. Não aguento mais esses debates de SAF, de associação. Isso desgasta e não leva a lugar nenhum. Todo mundo aprendeu a amar esse clube pelos gols, pelas jogadas bonitas e pela história fora de campo. Não essa história de picuinhas, essa história de leva, traz, vai dar certo, não vai dar certo. Enfim, o que eu espero é que o fora de campo se resolva o quanto antes. Já vou pedir para você aqui, quando vier a vinheta, não esqueça, torcedor, dedão no like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho aqui no Atenção Vascaínos. Depois da vinheta eu volto, falando de bola rolando. Fazia tempo que eu não pegava a minha amiguinha, a prancheta. Vamos escalar aí um possível Vasco, uma ideia, para poder debater aqui com você se também não poderia ser implementado dentro desse elenco que o Vasco tem hoje. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, depois de uma semana inteira em que o assunto Vasco, campo e bola ficou em segundo plano, hoje a minha proposta do Faísca Tá On aqui é trazer para você um pouquinho daquilo que eu imagino em relação às últimas atuações do Vasco e também projetar esse Vasco para o Campeonato Brasileiro. Só como introdução aqui, deixar claro que um clube com as tradições do Vasco não pode ser tão exposto como foi essa semana pós-coletiva do técnico Pedrinho. Realmente uma pena. E olha que essa ruptura hoje não é só entre Vasco SAF e Vasco Associativo. Até o seu torcedor, nos grupos do WhatsApp, é dia e noite também nas redes sociais, um grupo procurando achar defeito no outro. E assim vai passando o dia do vascaíno e a gente espera que logo tudo isso se resolva e a gente possa estar falando somente de bola rolando. Eu, particularmente, não suporto mais essa história de brigas, de conflitos. Coitado daquele, e eu fui um deles, que achava, e aí a gente vê como a gente acaba sendo inocente, mesmo já tendo uma certa idade. Você achar que briga e Vasco da Gama, política e Vasco da Gama, em algum momento fosse ficar em segundo plano. Mesmo com a constituição da SAF, a gente percebe que o vascaíno, fora das quatro linhas, não tem paz. Se dentro das quatro linhas já é difícil, imagina fora das quatro linhas. Pois bem, torcedor, falando agora daquilo que eu gosto, que é a bola rolando, o técnico Ramon Dias tem um dilema para resolver antes da estreia contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, que é a questão tática desse Vasco. Será que o Ramon Dias volta para o esquema tradicional aí, com 3 zagueiros, tradicional, para o começo desse ano? Ou ele volta para a linha de 4, como foi no último jogo contra o Nova Iguaçu? E aí tem algumas pegadinhas que o Ramon Dias precisa ficar quebrando a cabeça. Porque hoje, se a gente parar para pensar, jogadores que tenham a unanimidade do torcedor vascaíno são poucos. Eu acho que a gente pode falar aqui do Léo Jardim, óbvio, do Piton, tem unanimidade do torcedor, o Payet também e o Verratti. Os outros, torcedor, são posições que, se você conversar com os vascaínos, ninguém tem a possibilidade de ter essa aprovação desses 4 atletas que eu citei. Se a gente tirar aqui para pensar, por exemplo, a lateral direita, a briga está completamente em aberto. Qualquer um dos jogadores que são dessa posição que o Ramon colocar ali, o torcedor vascaíno vai aprovar ou desaprovar. A zaga, hoje, nós temos 4 zagueiros, mas nenhum tem a unanimidade completa. Se a gente parar para pensar, o Medel, que era o único aí que ano passado chegou e arrebentou e ajudou muito, esse ano já oscilou bastante. O Maico, ano passado, terminou muito bem. Esse ano acabou indo para o banco de reservas. O João Vitor veio com uma quantia aí grande, era para chegar, colocar a camisa e resolver os nossos problemas. Ainda não conseguiu deixar claro que vai ser esse zagueiro.
E o Léo é um caso de amor e ódio aí, eu vejo bem dividido a opinião do torcedor vascaíno. Alguns gostam bastante daquilo que o Léo apresenta, outros não gostam. Cabeça de área, a mesma coisa. Temos o Galdames, temos o Sforza, temos o Matheus Carvalho, temos o Zé Gabriel, mas ninguém é unanimidade. E esse parceiro do Verratti lá na frente, então, é algo que ninguém pode colocar aí e resolver. Eu estava imaginando aqui, e se tem algo que eu gosto, é ficar escalando equipes, tentando achar um modelo de jogo para que possa potencializar as principais valências de uma equipe. E se o técnico Ramon Dias optar para fazer essa linha de 4 e não jogar mais com 3 zagueiros, como foi contra o Nova Iguaçu, eu tenho uma escalação alternativa. Lembrando que é apenas um comentário aqui meu de uma possível escalação, não é uma informação que o Ramon Dias está treinando. Por isso que eu gosto que, depois que eu trago essa escalação aqui, você, torcedor, aí embaixo, deixa a sua opinião, coloca aí a sua resenha também, para a gente poder interagir. E a gente ainda tem pelo menos 14 dias até a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, para a gente acabar especulando uma possível escalação do Vasco. Eu gostaria de ver o Vasco, eu acho que os 3 zagueiros não tem culpa de nada. Já falei aqui em algumas oportunidades que o esquema de 3 zagueiros é algo que o Ramon Dias abriu mão no momento que o Vasco vencia o Água Santa. O Vasco jogou os 3 clássicos com os 3 zagueiros e a equipe se comportou muito bem. A partir da hora que o Ramon Dias abriu mão desses 3 zagueiros, parece que a convicção foi por água abaixo. Então hoje eu nem vou trazer aqui a questão dos 3 zagueiros. Eu vou trazer aqui uma linha de 4 de como eu penso que pode ser escalada essa equipe do Vasco. E num esquema que eu vejo que o Zé Ricardo gostava de utilizar muito, que é o 4-2-3-1. Torcedor, eu vou trazer aqui na prancheta o que eu imagino como que o Vasco pode jogar daqui para frente. O Vasco pode fazer essa linha do 4-2-3-1 aqui, basicamente com essa escalação que eu vejo aqui, que é melhor para a equipe do Vasco. Lateral direita, eu não tenho convicção em nenhum dos laterais do Vasco. Eu não sei se é o Puma ou o Paulo Henrique. Essa é uma disputa bem aberta. Confesso a vocês que o Puma é uma decepção, porque é um jogador que já jogou muito com a camisa do Vasco e ultimamente tem deixado muito a desejar. Então aqui é a escolha do Ramon Dias do dia a dia. A zaga, o meu zagueiro pela direita seria o João Vitor, veio para jogar, veio com status de titular e precisa ser titular. O meu zagueiro da esquerda, a minha primeira opção seria o Léo Pelé. Eu sei que o torcedor vascaíno tem algumas ressalvas ao Léo, mas dentro da minha equipe, até para qualificar essa saída de bola, seria o Léo o zagueiro pela esquerda. Talvez o Medel, agora com esse tempo que o Vasco teve para trabalhar fisicamente, também possa ser esse zagueiro pela esquerda, mas a minha primeira opção é o Léo. E aqui, na lateral esquerda, óbvio que é o Piton. Agora eu vou começar aqui com as minhas polêmicas, torcedor. Esses 2 volantes do Vasco, num primeiro momento, os meus 2 volantes seriam, pelo lado direito, o Zé Gabriel, e se o Vasco não tem outro volante com essas características, com o pé direito, deveria ir ao mercado, porque hoje o Galdames não consegue exercer essa função. Esqueça, o Galdames é um meia, não é um volante, não tem essa pegada. O meu volante pelo lado esquerdo seria o Matheus Carvalho, para fazer essa proteção aqui, por ser um volante canhoto, na subida do Piton, quando o Piton fosse, o Matheus Carvalho poderia fazer essa proteção, como foi no jogo contra o rival esse ano no Campeonato Carioca. A gente não pode esquecer que o Jair machucou logo no começo do jogo e essa dupla de volantes aqui, Zé Gabriel e Matheus Carvalho, funcionou e funcionou muito bem. Então não é uma invenção da minha cabeça. Talvez do jogo do mais alto nível que a gente jogou esse ano, essa dupla de volantes aqui deu conta do recado e deu muito bem. E agora que vem a questão de potencializar jogador. Eu não vejo a hora do Ramon Dias conseguir um esquema para deixar o Payet aqui, atrás do Verratti, que é o homem de referência. O Payet tem que saber jogar entre linhas, trabalhar nessa entre linhas, claro que com a equipe subindo aqui, entre linhas da equipe do adversário, deixando o Verratti aqui, por exemplo, numa equipe que joga no 4-4-2, que é o modelo aí da maioria das equipes para você defender, eu vejo que o Verratti tem que atacar esse espaço no meio dos zagueiros adversários. O Verratti com esse posicionamento
e o Payet jogando aqui, entre linhas, no meio desse 4-4-2 dos adversários. O Payet tem que ter liberdade para a esquerda, para a direita, para tudo que é lado aqui, porque é um jogador que é ambidestro e pode exercer muito. E agora vem os dois extremas do Vasco para jogar aqui nesse 4-2-3-1. Diante daquilo que a gente tem no elenco, eu prefiro um extrema construtor, pelo lado direito o Adson, para te dar essa posse, para mastigar a bola, para fazer esse jogo apoiado, e pelo lado esquerdo, daquilo que a gente tem no elenco, eu acho que o David pode ocupar esse posicionamento aqui, porque na hora da recomposição, o David desce, fica ao lado dos dois, o Adson desce, fica ao lado dos dois, e Payet e Verratti aqui nessa linha de 4-4-2, que 90% das equipes trabalham com esse modelo de marcação. Então, um modelo alternativo para os três zagueiros seria o 4-2-3-1. Uma equipe bem equilibrada, um volante de pé direito, um volante de pé esquerdo, dois laterais e principalmente o Payet jogando centralizado. O Payet jogando por dentro, trabalhando entre linhas, sabe? Podendo acionar Adson atacando espaço, David atacando espaço, o Verratti fazendo a parede para ele acabar chegando por trás, metendo bola aí para o Piton chegando pelo lado esquerdo, Puma ou Paulo Henrique pelo lado direito. Enfim, torcedor, eu acho que o 4-2-3-1, com aquilo que a gente tem em mãos hoje, poderia ser sim bem trabalhado. Lembrando que o 4-2-3-1 nada mais é do que uma variação do 4-3-3, do 4-4-2. É um passinho para cá, um passinho para lá, e eu não gosto desse detalhamento tático. Quem acompanha que sabe que eu acho que isso são só números. Mas numa disposição tática, para ficar fácil de entender, eu vejo que o 4-2-3-1, na fase ofensiva, e o 4-4-2 na fase defensiva, dentro daquilo que o Ramon Dias tem no elenco do Vasco, é a melhor opção. Porque como a gente joga hoje, é difícil de entrar em caixa. Não temos um volante com grande marcação na frente da zaga. E não temos o Payet centralizado. Temos o Payet pelo lado esquerdo do campo. O Payet não faz essa recomposição pelo lado. Então essa equipe acaba ficando sem encaixe. Eu vejo que o técnico Ramon Dias poderia pensar nesse modelo aqui. Quem sabe o Sforza no lugar do Matheus Carvalho, não sei se ele teria a mesma pegada que o Matheus Carvalho. Aí essa troca de posicionamento a gente poderia ver, de nomes a gente poderia ver no decorrer. Mas o modelo, o 4-2-3-1, eu acho que o Vasco poderia começar a implementar e pensar daqui para frente, já se ele abrir mão desses três zagueiros. Beleza, torcedor vascaíno? Essa foi a minha resenha hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o comentário aí embaixo, vamos trocar essa ideia e vamos começar a partir de hoje falar de bola rolando, sabe? É óbvio que é inevitável falar de SAF e falar de associação, só que eu não vejo a hora da bola rolar para poder criar um ambiente positivo. E a gente espera que o Vasco possa ser competitivo nesse Campeonato Brasileiro. Por exemplo, essa semana eu assisti Novo Horizontino e Palmeiras. Não é possível que com os jogadores que o Vasco já tenha no elenco, o Vasco não possa competir num bom nível. Se você olhar, torcedor, a escalação do Novo Horizontino, eu até vou trazer aqui para você, porque é algo que chama muito a atenção. Você vê uma escalação com Jordi, que era o goleiro do Vasco na base, criado, né? César Henrique, Luiz Felipe, Giovani, Chico e Heverson. Rômulo, que acabou sendo contratado pelo Palmeiras, William Lepo, Marlon e Vagninho. Neto Pessoa no comando do ataque. Ou seja, uma equipe com essa escalação elimina o São Paulo com mais de 50 mil pessoas no Morumbi e joga de igual para igual com o Palmeiras, o melhor trabalho de campo do Brasil nos últimos 5 anos. Então, assim, se o Ramon Dias conseguir, e o Emiliano, um bom trabalho de campo, uma equipe aguerrida, uma equipe bem compacta, dá para ser competitiva. Dá para exigir, sim, um trabalho melhor do Ramon e do Emiliano. E eles já demonstraram isso no Vasco ano passado. Eu espero que nessa arrancada do Brasileiro e no início do Brasileiro, eles possam também apresentar um bom trabalho. Rapaziada, mais uma vez, dedo no like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comentário aqui embaixo. A gente se encontra durante a semana na programação, tanto aqui no Atenção Vascaínos como lá no Ave Mais. Se Deus quiser, bola rolando. Ah, meu Deus do céu, já passou da hora. Abraço, galera. Dinamite
Zenit sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!